Olá pessoal, eu sou Letícia Lassi e eu quero saber o que você me diria se eu te propusesse passar 90 segundos com um espírito desconhecido no seu corpo e ter as imagens da possessão sendo divulgado na internet para divertimento dos seus amigos e viralizar. Você toparia? Have you seen the group chat? They're doing it again tonight. No. Please. It's my mom's Remembrance Day. I just want to forget about it. Who's up? I'll do it. Bem, essa é a premissa de Fale Comigo ou Talk to Me, um dos filmes de terror mais esperados de 2023. O filme foi lançado no Festival de Sundance no início do ano e também passou no Festival de Berlim, conquistando aí agradecimentos do público e da crítica, assim como eu gostei bastante. E aqui eu quero falar com vocês o motivo desse filme ter se destacado aí na seara de filmes de terror, já muito calejada pelas fórmulas repetitivas. Primeiro, essa é uma produção da A24, ou A24, que a gente sabe que é quase como um selo de qualidade de coisas fora do comum. A gente tem Hereditário, Midsommar, o Pearl ou X, filmes de terror que foram um pouco mais além do que a gente estava habituado, então espere pelo menos. E o mais elevado desse filme é que ele é uma produção australiana com os irmãos Danny e Michael Philippou. Se você nunca ouviu falar deles, eles são youtubers do canal que se chama Reika Reika. Acredito que seja essa a pronúncia. Eu nunca tinha ouvido falar também, até descobrir esse filme no Festival de Berlim. Então o canal, ele é um canal famoso, ele tem quase 7 milhões de seguidores e fazem vídeos de paródia sobre cultura pop, como Ronald McDonald indo no Burger King, Call of Duty vs Halo, DC vs Marvel. E acredito que foi por isso que a A24 descobriu os irmãos e na descrição dele estava ali Filmake Wannabe, e depois de você assistir Fale Comigo, você vai dizer eles são diretores já cineastas aí com um belo futuro pela frente. A Letterboxd, um site de agregamento de filmes, eles fizeram uma entrevista com ele junto com George Miller, que é o diretor aí australiano mais proeminente, falando que eles são, né, o George, ele é ídolo dos dois, e foi no Mad Max, essa sequência aí saindo no próximo ano Furiosa, que eles se basearam para fazer muitas das coisas do filme, muito dos jogos de câmera, o que é excelente aí, porque a gente não tem muita coisa vindo do cinema australiano, e Fale Comigo acaba sendo aí uma nova onda pra gente olhar para essa parte aí cinematográfica do mundo que a gente não dá muita atenção. Exatamente nesse ano a gente não teve muitas obras de terror que chamaram atenção. A gente pode aí falar de Megan ou talvez a Morte do Demônio, mas eu acredito que Fale Comigo ainda está numa zona mais elevada, só não ultrapassa para mim Infinity Pool, mas que tem aí uma onda bem pesada de você se colocar no personagem e ter aquele medo engendrado na decorrência dos acontecimentos. E é isso que Fale Comigo tem de muito forte. Diferente de muitos filmes de horror que hoje tem ali fixado muito na sonoplastia, no jump scare, na ambientação gótica e coisas que fazem você ter medo do cenário em si, mas não entrar na história porque você não acompanha as emoções do personagem. O Fale Comigo, ela te apresenta a Mia, que é a protagonista dessa história, vivida pela atriz australiana Sophia Wilde, e ela vai encaminhar a gente dentro desse ambiente porque a gente vai seguir as emoções dela que está passando pelo momento de vulnerabilidade. E eu tenho que dar destaque para isso porque essa é a grande chave do filme de fazer a gente entrar nessa história que pela ambientação também é muito bem composta. Eu gosto muito das cenas em que eles fazem da possessão. Se você vê filmes de exorcismo, hoje esse tipo de cena ela tá meio banalizada, exatamente porque a gente vê a gente sendo possuída, despossuída e à torta direito. Mas nisso acaba que eles trazem isso até pro tom da comicidade, porque os jovens, eles tá tão banalizado, né, o exorcismo, a possessão de espírito,
que eles brincam com isso como se fosse andar de montanha-russa. E nesse filme, eles vêm trazer esse relato, juntando aí com o relato das redes sociais, que eu acredito que é bastante coerente com um enredo. E o prólogo desse filme, ele é bastante interessante, porque ele já começa de forma brutal, não é muito diferente dos filmes de terror, que começa a dar, não é o Midsommar, que pra mim tem uma das melhores cenas de abertura dos últimos tempos, mas é uma cena bastante impactante. Também não é como o Anticristo, ali. Eu ponho Midsommar e Anticristo como melhores cenas de terror aí dos últimos tempos, mas tem uma cena impactante que vai te trazer ali, vai voltar no momento da história ser importante, mas te coloca ali na zona de perigo que você está entrando. E aí a Mia, que é essa protagonista que eu falei, ela tá passando por um momento difícil porque ela participou do memorial de 2 anos da morte da sua mãe, que a gente vê que não é algo bem resolvido para ela, porque ela não tem uma comunicação muito com o pai, ela tem dúvidas do que aconteceu realmente com o falecimento da sua mãe. Então ela tem ali numa zona de conforto a família da sua amiga Jade, que tem a mãe e o irmão mais novo dela. E a Miranda Otto, que eu acredito que assim é uma contribuição ótima pro filme, tem uma atriz veterana entre eles, que adiciona bastante nas cenas que ela está ali presente. Tem uma cena muito engraçada que faz parte dessa participação dos pais que a gente não vê muito nos filmes de horror quando envolve adolescentes. Mas aqui ela tem uma importância e tem uma dinâmica muito forte e presente. E a gente tem um atropelamento de animal, já é um canguru. E no aquário da casa deles tem um axolote, que pra mim é a coisa mais linda, é a criatura mais linda desse mundo. Primeira vez que eu li um conto do Júlio Cortázar que falava do axolote, eu fui buscar na internet a imagem e fiquei encantada. Então esses pequenos detalhes fazem você ver uma ambientação já de um outro modo que a gente está acostumada de filmes de horror. E a partir disso, as amigas, quando elas estão ali, elas veem esses vídeos na internet, né, de possessões dos seus colegas, e elas querem saber se é verdade ou não. E isso faz muito ali dos desafios que a gente vê adolescentes participando no TikToks, no Reels, que são às vezes, né, de tão banais e idiotas, chega a ser perigoso, como o famoso lá que as pessoas estavam fumando cotonete. Mas aqui, o filme, para a segurança desse jovem, tem regras. A primeira delas é, você tem aquela mão que um dos amigos leva, a mão de gesso, e você coloca em frente e você vai dar a mão. Antes disso você tem que acender uma vela, aí você coloca a vela, você dá a mão e fala, talk to me, fale comigo, e aí aparece um espírito na sua frente. E aí você decide se você quer deixar ele entrar ou não. Deixando ele entrar, entra, 90 segundos. Passou de 90 segundos, a gente não sabe o que acontece, é para não passar de 90 segundos. E aí, 90 segundos depois, apaga a vela e acabou. Você passou ali, fez o seu giro na montanha-russa, foi engraçado, todo mundo riu, às vezes é humilhante, às vezes não. E essa é a história ali que vai se trazendo, só que Mia, quando ela vai passar pela experiência, ela já tem ali um problema, e quando ela passa, aí quando um dos personagens vai passar também, acaba a Mia acreditando que é a mãe dela que tá ali, as coisas saem fora do normal, né? Como a gente vê, se tem regras a seguir, siga as regras, não seguiu, vai se dar mal. Gremlins era assim, Guizo, tava lindo, maravilhoso, era só não colocar no sol, não molhar, não alimentar depois de meia-noite, que a gente não tinha os Gremlins, também não tinha história, né? Mas é exatamente isso. E ali, o que eu mais gosto desse filme, que é uma coisa que prende, é que quando você entra num personagem que tá ali em vulnerabilidade, você sabe que você está lidando com coisas do sobrenatural, mas também do inconsciente. E esse filme mostra que ele está realmente falando sobre o inconsciente. Porque a gente vai vendo que não é somente o fantasma ali, o espírito em volta. É as coisas que estão, a gente pode dizer, recalcadas na vida da Mia, que vai vir aflorar depois que ela tem esse contato com o espírito que seria da sua mãe. Isso torna muito forte para ela, como se fosse uma realidade. O medo ali vai sendo instalado porque a gente tá sentindo medo pelos outros e por ela. O que ela vai fazer? O que tá acontecendo ali? E você vê que todo mundo tá preocupado. Você tem a polícia, você tem os médicos, você tem a mãe, você tem gente de verdade. O enredo do filme, o roteiro, ele faz ter uma verossimilhança muito forte, que faz com que a gente se grude na história, não deixa de falar assim, bobagem. Ai, gente, não tinha ninguém ali. Ai, ninguém viu. O cara tá ali matando, sabe? Não tem isso que acontece em muitos filmes, olha. Depois de eu ter visto lá o filme do Ursinho Pooh, Sangue e Mel,
Meu Deus. Mas esse filme, ele tá te trazendo esse ponto de vista muito real. E o final do filme, vou te falar, é uma das coisas que eu acho que foi bem pensado, foi bem organizado e te faz sair dali sem a explicação do beabá, sem aquela explicação que você diz, ah, é isso, ou sem aquela reviravolta tentando te enganar desde o início do filme, mas te faz sair com uma aprazível e com um momento de reflexão forte. Eu acho que o Fale Comigo, ele tem isso por se tratar de um tema atual, né? Ele te surpreende porque ele tá falando de redes sociais, tá falando de jovens tentando ter experiências diferentes e hoje ali tem um espírito para se divertir, não tem mais drogas, tem um espírito, a gente fica invocando espíritos para poder se divertir, a vida tá tão chata que a gente precisa ir pro outro lado para se divertir um pouco, né? Como se fosse uma onda psicodélica. E como isso pode ocasionar para as pessoas que estão em vulnerabilidade, que vai recorrer a esse tipo de fantasia para poder sair. E aí a gente tem umas respostas que tá na ordem do verossímil, que eu gosto bastante. E por isso o filme me prendeu. E acredito que vai prender todo mundo. Mesmo que você não queira ter uma vibe tão reflexiva como eu tive, você vai conseguir se prender a Mia e aos personagens em volta. Então Fale Comigo, ele tá aí numa das melhores enredos do gênero de terror desse ano. E eu espero que vocês também descubram e se surpreendam com o filme. Bem, eu fico por aqui. Gostaria que vocês escrevessem, comentassem quais são os filmes de terror desse ano que vocês gostaram, que vocês estão na expectativa. Eu vou deixar o link da crítica que eu escrevi também do site do Cinepop, do Fale Comigo, e também o top 10 de melhores filmes, do pior ao melhor, de 2023 do gênero de terror. Bem, beijo e até o próximo vídeo. They like you.